Vamos aprender do jeitinho que cai na prova. Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre área de uma pirâmide hexagonal regular. Se você ainda não assistiu nada sobre pirâmide, não assistiu aula sobre volume, não assistiu nada sobre geometria espacial, vá lá no final dessa videoaula que tem uma playlist especial para você, certo? Você clica, faz a maratona de todos os vídeos que você vai ficar craque em geometria espacial, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, como é que a gente acha a área de uma pirâmide hexagonal regular? Tá aqui uma pirâmide, certo? Hexagonal regular. Por que essa pirâmide é hexagonal regular? Porque a base dela, tá vendo, ó? A base dela é um hexágono, que é um polígono que tem 6 lados, certo? E quando eu falo hexagonal regular, esse regular quer dizer o quê? Que todos os lados desse polígono têm o mesmo valor, certo? Se aqui for 10 centímetros, esse aqui é 10, 10, 10, 10, 10, 10, certo? Ok, professor, tudo bem. Se essa pirâmide tem um polígono de 6 lados na base, ela também tem 6 laterais. Ela tem 6 triângulos laterais, certo? Então, vamos lá. Tem uma base e 6 laterais. Se a base dela fosse um pentágono é um polígono que tem 5 lados. Ela teria uma base e 5 laterais. Como ela tem 6 lados, esse polígono da base tem 6 lados, ele tem 6 laterais, certo? Então, tenho que conseguir enxergar nessa figura um hexágono regular e e 6 triângulos laterais, certo? Tudo bem? Ok, professor. E esse triângulo aqui do meio? Esse triângulo aqui do meio é muito usado para achar a apótema da base e a apótema da pirâmide. Só para você saber, a apótema da pirâmide é isso aqui, ó. Tá vendo? A gente geralmente representa por M, esse segmento aqui. Daqui até o centro aqui, ó, do hexágono, a gente chama de altura, representado por H, certo? E, olha aqui, esse que é interessante, ó. Uma das laterais, são 6 laterais, né? 6 triângulos laterais. Eu vou colocar aqui os vértices para perceber, analisar esse triângulo. Esse carinha aqui de azul, ó, esse segmento azul é a apótema da pirâmide, certo? Que é a altura de uma das laterais, certo? De todas as laterais que elas são iguais, certo? Então, vou botar aqui, ó, o Gzinho aqui, G, certo? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, para você achar a área, você vai ter que achar a área pelaquela forma, base vezes altura dividido por 2. E esse G vai ser a altura da lateral, certo? E aí que a galera começa a bugar, querer usar a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é uma coisa, a altura da lateral, de uma face lateral triangular, é outra coisa, certo? Mas tenha calma, vamos entender com calma aqui, certo? Vou botar a fórmula já já para a gente entender. Vamos ler aqui uma questão que o melhor jeito de aprender é na prática. Vamos lá? Numa pirâmide hexagonal regular, a altura mede raiz quadrada de 22 centímetros, certo? Ele deu a altura já. Boa. Já sabe de um dado. Sabendo-se que a apótema da base mede raiz quadrada de 3 centímetros, calcule a área da pirâmide. Então vamos lá, vamos escrever aqui na pirâmide. Tá vendo que não veio a figura, certo? Muitas questões não tem figura não. Você tem que meio que ver isso aqui na sua cabeça, certo? Ou desenhar, se for bom em desenho, certo? Ele me deu a altura. A altura é quanto? Raiz quadrada de 22. Eu tenho H. E ele me deu a apótema da base. A apótema da base é o M, certo? Esse aqui é a apótema da pirâmide. A apótema da base deu quanto? Raiz quadrada de 3, certo? Olha que interessante. Você já consegue achar a apótema da pirâmide. Já já eu mostro isso aqui, certo? Vamos pegar os dados que a gente tem e analisar o que a gente precisa. Vou colocar aqui de verde. Vou botar aqui de verde. A fórmula. A área total, tá vendo? Área T. Área total dessa pirâmide é o quê? É a área da base mais a área lateral, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que tem aqui é a área da base. Então vamos encontrar a área da base. Vamos lá? Tá aqui do lado. A área da base vai ser o quê? Aí tem que saber a fórmula, certo? Seria interessante saber a fórmula. Então você vai ter que tentar achar a fórmula na hora e vai ficar meio complicado. Um hexágono regular, qual é a fórmula dele? Se você não sabe, vou sugerir aqui, mas vou explicar aqui de novo, certo? Se você souber isso aqui memorizado, já ajuda bastante. É 6 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3, tudo isso sobre 4. Isso é a área de um hexágono regular, porque a base é um hexágono regular, não é isso? Então só é substituir aqui, ó. A única coisa que eu preciso para achar a área é o quê? É o lado. Gente, deu uma falhazinha aqui na gravação e a câmera deixou de gravar, certo? Então, só para continuar aqui, ó, eu não tenho um lado
desse hexágono regular. A questão não me deu. Ele só me deu o quê? A altura e a apótema da base, tudo bem? E aí que tá a questão. E agora, como é que eu vou saber esse L? Como é que eu vou encontrar esse L? E aí você tem que lembrar isso aqui, ó. Parou de gravar e eu continuei escrevendo, certo? Ó, a apótema da base, sempre que for um hexágono regular na base, sempre vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 2. A apótema da base, aqui é a fórmula da apótema da base. Aqui a questão já te deu a apótema da base. Mas se você tivesse que descobrir, seria assim, certo? E aí, professor? Como é que eu encontro L? Eu não tenho M? O M não é raiz quadrada de 3? Aí substitua, M por raiz quadrada de 3. A única letra que ficou aqui foi o L, certo? Esse cara aqui, raiz quadrada de 3, certo? É como se tivesse sobre 1. Mas olha que interessante, ó. Presta atenção. Como eu tenho multiplicação aqui, ó, e eu tenho raiz quadrada de 3 num lado da equação e na outra, eu posso cortar raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, certo? Aqui fica como se fosse 1, né? 1 raiz quadrada de 3. Cuidado para não pensar que aqui fica 0, certo? Aí eu posso fazer aqui meio pelos extremos, ó. L vezes 1, L é igual 2 vezes 1, 2. E como tudo aqui está em centímetro, isso aqui é centímetro, certo? Então o lado é 2 centímetros. Agora que eu tenho o lado, eu vou voltar aqui para achar a área da base. Lembrando que para achar a área total é a área da base mais a área lateral. Tive um problema aqui na área da base que eu não tinha um L, mas agora eu tenho, ó. Porque eu tenho, que eu acabei de descobrir, certo? Mas tive que lembrar dessa fórmula. 6 vezes L ao quadrado, que é 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3, tudo isso sobre 4. Aí se eu perceber aqui, gente, 2 ao quadrado é 4. E aqui eu tenho 4, então posso cortar 4 com 4, certo? Aí sobrou o quê? A área da base é igual a 6 raiz quadrada de 3. 6 raiz quadrada de 3, como é uma área, centímetro quadrado. Opa, já achei uma parte, ó. Vou voltar para cá. A área total é igual à área da base. Então, achei já a área da base, ó. 6 raiz quadrada de 3. Mais a área lateral. Tá faltando só a área lateral agora, certo? Então, vamos lá. Vamos achar a área lateral. Vamos encontrar o que a gente precisa para terminar a questão. Então, vamos olhar uma lateral. Vou botar aqui, certo? E vou escrever aqui, ó. Esse triângulo lateral aqui, ó. Esse triângulo que tá de rosa aqui, os vértices, tá vendo, ó? Tá maior agora. Esse e esse, certo? Qualquer lateral aqui, podia ser essa que tá aqui de frente. Esse com esse. Uma lateral, um triângulo. Eu tenho que perceber que a base desse triângulo é justamente quanto? Um lado do hexágono, que a gente já encontrou que é quanto? 2. A gente já encontrou que o lado do hexágono é 2. Então, isso aqui é 2 centímetros. Então, aqui também é 2 centímetros, certo? E a altura desse triângulo é justamente, que eu já falei isso aqui, ó, a altura do triângulo lateral sempre vai ser a apótema de quê? Da pirâmide, que é o G. Isso aqui é G, certo? Então, para saber a área lateral, ó, a área lateral, deixa eu escrever aqui de roxo. A área lateral é igual à área desse triângulo multiplicado por 6, certo? Porque tem 6 triângulos laterais. Então, qual seria a área? Lembra da área de triângulo? Base, certo? Quero L. Vou chamar de L antes de botar 2. Vezes a altura, que é G. Tudo isso dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Fórmula para achar a área do triângulo. Vou botar aqui, ó. Quem não sabe, certo? Para você olhar esse vídeo. Bom, agora que eu sei, ó, eu sei o lado, né? A base desse triângulo. L é 2 vezes G. Qual o problema? Não tem o G. Tá vendo que essa questão pode complicar um pouco? Então é muito detalhezinho. Volta na questão, certo? Olha com mais calma todos os cálculos e todo o raciocínio. Qual o problema aqui? Eu tenho que fazer um teorema de Pitágoras com isso aqui, ó, que eu já fiz também na questão de volume. Então, qual é o teorema de Pitágoras aqui? Esse é o triângulo azul, ó. G ao quadrado. Desse triângulo azul você vai usar quase em todas as questões, certo? De volume e área. G ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Você pode trocar o M pelo H, mas o G sempre tem que estar aqui, certo? Certo, professor. Eu quero encontrar o G, ó. Então, G ao quadrado é igual a M ao quadrado. A apótema da base foi quanto, pessoal? Raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mais a altura. Quanto foi a altura que a questão deu? Raiz quadrada de 22. Tudo isso ao quadrado, certo? Gente, quando eu tenho isso aqui, raiz quadrada ao quadrado,
é só você cortar aqui com aqui e sai da raiz, certo? Ó, quando eu tenho uma raiz quadrada quadrada, eu desfaço a raiz, certo? Então fica g ao quadrado é igual a 3, sobra só 3, mais 22, certo? Então g ao quadrado é igual a quanto? Deixa eu só separar aqui para não ficar feio. Gente, 3 mais 22 dá quanto? 25. Eu passo aqui, g é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Gente, mais ou menos, por causa daquela coisa que a gente aprendeu na equação segundo grau, que eu já expliquei, certo? Vou sugerir aqui para quem tem dúvidas nesse mais ou menos. Mas como isso aqui é um segmento, é a altura de um triângulo, não pode ser negativo, então vai ficar positivo, certo? Deixa positivo mesmo. Botei o mais ou menos só para você lembrar. Raiz quadrada de 25 é 5. Acabei de encontrar que o g é 5. Aí eu volto para cá, ó. Vamos, não se perca não na questão, ó. Vou até diminuir o zoom. Eu achei esses 5 centímetros para substituir aqui, ó, no g, que é 5 sobre 2, certo? Eu vou melhorar isso aqui para você não esquecer, ó. Gente, isso aqui eu vou multiplicar por 6. Por que por 6? Vou botar aqui por 6, botar destacado para você não esquecer. Não é da fórmula, certo? É porque numa pirâmide de base hexagonal, ela tem 6 laterais. São 6 triângulos. Então, vamos lá, ó. Aqui, como eu tenho fração, eu posso cortar 2 com 2, ó, certo? Aí sobrou o quê? Só 5 vezes 6, certo? 5 vezes 6 é quanto, pessoal? 30. Então, a área lateral deu 30, que já é a área dos 6, certo? Centímetro quadrado. Vamos lá. Não se perca, achei a área lateral. A área lateral. Agora eu vou para cá, ó, porque a área total é a área da base mais a área lateral. Então, vamos lá. A área da base foi isso aqui. A área lateral deu 30, certo? E agora só é somar. Gente, não dá para somar 6 mais 30, 36, porque esse cara tem raiz e esse aqui não tem. Se fosse uma questão de marcar, provavelmente, desculpa aí, botei o T grande, certo? É que é A de área total é igual. Geralmente isso aqui vai ter assim, ó. Como 6 é divisível por 6 e o 30 também, ele vai botar fator comum em evidência, certo? Essa fatoração, vou sugerir aqui, para quem não entender, você bota o 6 em evidência, certo? Aí faz 6 dividido por 6 dá 1, aí ficaria 1 raiz de 3, que é a mesma coisa de raiz de 3, mais 30 dividido por 6 dá 5, aí você bota o 5 aqui e fecha o parênteses. Isso aqui daria o quê? Centímetro quadrado, certo? Que é uma área. Desculpa aí que passou aqui, ficou meio feio, mas veja a questão de novo, olha o passo a passo, certo? Se você não entendeu, volta um pouquinho, porque é uma questão um pouco mais complexa do que as outras que eu vinha fazendo, certo? Então, se eu te ajudei, me ajuda também. Professor, como é que eu te ajudo? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo e comentando, certo? Até uma próxima videoaula. Obrigado.